Queridos irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus, no livro de Mateus capítulo 6, no versículo 1 ao 4, diz a seguinte palavra: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que estais no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que tua mão direita fez, para que tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensa publicamente. Meus irmãos, essa palavra nos dá um alerta de dar esmola de uma forma que não para que seja visto pelos homens, porque a Bíblia disse que os hipócritas naquele tempo, ele dava as esmolas e fazia tudo para todo mundo ver. E o que acontece? Então eles recebiam a recompensa aqui na terra, porque os outros viam e tinha essas pessoas com pessoas boas. Mas a Bíblia nos alerta que quando nós formos dar esmola, nós temos que dar esmola de uma forma ocultamente ou escondidamente, não para aumentar o nosso ego ou para engrandecer o nosso ego, que nós somos bons ou ruins, ou que nós estamos ajudando alguém. A Bíblia nos alerta, nos adverte que nós devemos fazer essas coisas, dar esmolas, porque dar esmola é fazer bem a outro, né? É fazer bem a outra pessoa. Então quando você vai fazer bem a outra pessoa, você tem que fazer de uma forma escondida, não precisa você ficar mostrando ou falando para todo mundo que você fez ou deixou de fazer, ou que você vai fazer. Então a palavra do Senhor nos alerta sobre isso. Fala sobre de nós não fazer isso, de nós dar as esmolas, fazer bem a outras pessoas, sem alarmar, sem dizer que você fez, e deixa. A Bíblia diz aqui no último versículo, diz assim, para que a tua esmola não seja dada ocultamente, o teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. O que quer dizer essa palavra? Quando você faz o bem para outras pessoas, ou escondido, sem ninguém saber, quando Deus vê que você faz o bem a outra pessoa, o que Deus vai fazer? Ele vai te recompensar publicamente. Ou seja, aquilo que você faz escondido de bem para as outras pessoas, lá na frente Deus vai te recompensar na frente de todo mundo. Isso é bíblico, meus irmãos, isso é bíblico. A Bíblia conta a história de um certo rei chamado rei Assuero. E a Bíblia diz que esse rei Assuero, em tempos do seu reinado, 2 eunucos procuraram fazer um mal contra ele. E o que acontece? Quando esses 2 eunucos foram tentar fazer o mal contra ele, existia um outro homem judeu chamado Mardoqueu. O que Mardoqueu fez? Ele foi até os guardas do rei e alertou. E falou, eis que tem 2 eunucos que estão tentando fazer mal contra o rei. E o que acontece? Pegaram esses eunucos e não deixaram eles fazer mal para o rei Assuero. Mas até então, ninguém falou nada sobre isso. Esse bem que Mardoqueu fez para o rei Assuero ficou só registrado nas crônicas. O rei Assuero nem sabia quem era Mardoqueu. Mas tempos mais na frente, a Bíblia disse que houve um mandato lá que queria acabar com todos os judeus, e inclusive Mardoqueu era judeu. Isso é uma outra história que fala também da rainha Esther. Mas o que eu quero dizer? Que o bem que você faz, escondido, sem querer ganhar nome, Deus lá dos céus está vendo, e ao seu tempo Deus vai retornar esse bem que você fez a A ou a B, a fulano B. Deus lá na frente vai te recompensar por esse bem que você fez. Mesmo sem você querer, sem perceber, sem cobrar, Deus vai te recompensar. E foi o que aconteceu com esse Mardoqueu judeu. A Bíblia diz que lá na frente tentaram fazer mal contra os judeus. Inclusive esse Mardoqueu, como eu já falei, estava incluído dessas pessoas que seriam feito males a eles. E a Bíblia diz que teve uma noite que esse rei chamado Assuero, ele perdeu o sono e foi ler as crônicas. Ou seja, o que eram as crônicas? As coisas que aconteciam no reinado que ele não sabia, mas ficava registrado lá.
E a Bíblia disse que esse rei começou a ler, e chegou uma hora que ele leu essa história de que 2 eunucos queriam procurar fazer mal contra ele. E esse homem chamado Mardoqueu, e chegou aos os guardas da cidade e falou o mal que esses homens estavam querendo fazer com Mardoqueu. E a Bíblia disse que o rei Assuero ficou meio perturbado e queria saber quem era esse tal Mardoqueu. E a Bíblia disse que o rei Assuero, o que ele fez? Não, eu preciso dar algo em troca para essa pessoa que fez bem a mim. Na verdade, foi Deus que alertou o rei Assuero para devolver o bem que ele tinha recebido daquele judeu chamado Mardoqueu. Então, meu querido, aquilo que você faz às escondidas de bem para as pessoas, sem querer ganhar nome, Deus está vendo do céu. E aí eu li no último versículo que fala que Deus vai te recompensar publicamente. E na verdade foi isso que aconteceu com Mardoqueu. Ele livrou o rei de acontecer algo com ele. Ninguém ficou sabendo disso, ficou registrado nas crônicas, algumas pessoas sabiam. Mas aqui nessa passagem que eu estou citando, a Bíblia diz que o rei Mardoqueu, o rei Assuero, chamou um dos grandes dali do seu reinado e falou para eles: o que devo eu fazer de bem para aquele a quem eu me agrado? E esse tal de Naamã pegou e falou: você deve colocar essa pessoa, colocar as melhores vestes reais, colocar ele num cavalo branco e pedir alguém para ir passando por toda a cidade, e ele montado no cavalo, porque é a pessoa que te agrada, e sair anunciando para todo mundo. Assim é feito com todo aquele a quem o rei se agrada. E a Bíblia disse que o rei Assuero gostou dessa ideia e falou para o seu grande, os seus grandes ali que estava na frente dos soldados ali, chamado Naamã, e falou: então você vai fazer isso. Mas com quem? A Bíblia diz que aí o rei falou: você vai até a casa de Mardoqueu, o judeu, pega ele, põe as vestes reais, coloca ele num cavalo e sai anunciando por toda a cidade, ou seja, publicamente. Falou: sai anunciando por toda a cidade, assim é feito com todo aquele que o rei se agrada. Meu querido, meu irmão, você que é crente ou não é crente, faça o bem às pessoas. E o versículo ainda, alguns dos versículos diz que você tem que dar com a mão esquerda sem que a mão direita fique sabendo. Ou seja, em outras palavras, é o que? É você fazer o bem às pessoas sem que ninguém fique sabendo. Deixa que Deus está vendo. E ao seu tempo, Deus vai te recompensar. E a Bíblia diz que Mardoqueu saiu por toda a cidade em cima do cavalo. E aquele Naamã falando: assim é feito com aquele a quem o rei se agrada. Ou seja, aquilo que Mardoqueu fez às escondidas para ajudar o rei, agora o rei torna isso público, no meio de todos da cidade, que Mardoqueu era de agrado, ou seja, era bem visto diante do rei. Então, meu querido, quer ser bem visto diante de Deus, do nosso Pai que estás no céu? Faça o bem para todo mundo, mas faça sem que sua mão direita fique sabendo. Em outras palavras, é o que? Não é fazer o bem com segundas intenções, é fazer o bem, porque quando você faz o bem, a Bíblia e o mundo sabe que tem além da semeadura, tudo que nós fazemos, ou tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então automaticamente, isso já existe no mundo espiritual e mundo material, diante de todo mundo, que o bem que nós fazemos, ou o mal que nós fazemos, é algo que nós estamos plantando, e lá na frente nós vamos colher esse que quer seja bem, quer seja mal, nós vamos recolher com a nossa própria vida. E além do mais, ainda diante de Deus, quando você faz o bem às pessoas, aqui eu li que Deus vai te dar recompensa publicamente. As pessoas vão ver o bem que Deus fez para você. Então, esse versículo fala sobre nós fazer o bem às pessoas. Que dar esmola é fazer o bem. Fazer o bem de uma forma que não seja você engrandecido, que seja arrogante, mas faça o bem para todo mundo. E Deus lá no céu, Ele está vendo. E quando você menos esperar, Deus vai te recompensar no meio de todos. Ou seja, publicamente Deus vai te recompensar. Deus abençoe. A palavra dessa semana para você é essa: faça o bem para todas as pessoas que você puderem. E lá na frente, Deus vai te exaltar publicamente. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana. No nome do Senhor, compartilhe essa palavra com mais alguém.
se inscreva no meu canal. O meu canal é @gerê, embora você veja aí pelo Facebook, pelo Instagram, mas se você puder me ajudar se inscrevendo no meu canal, para que essa mensagem possa ir mais adiante, porque você tem eu no Instagram, você tem eu no Facebook, mas outras pessoas não têm. E se você compartilhar lá no meu canal no YouTube, o YouTube vai entender que é uma mensagem relevante e outras pessoas poderão ouvir a palavra do Senhor. Tenha uma ótima semana no nome do Senhor.